Sejam todos bem-vindos aí ao podcast Lucro na Hora Certa. Aqui é Victor Caso, vai conduzir a apresentação para vocês e hoje com um convidado muito especial, o José Luiz Tejon, nosso convidado especial do dia de hoje aqui, publicitário, jornalista, escritor, professor, conferencista, e também dispensa muitas apresentações aí pela relevância e o peso que tem no agro, tanto que já tem contribuído, né? Seja muito bem-vindo aí, então, Tejon. Prazer meu, Victor Caso, estar com você aí numa aula que você dá extraordinária sobre comercialização, né? Que é fundamental. Uma honra estar contigo, viu? Show de bola. Aqui a gente busca trazer sempre conteúdos para o produtor rural, principalmente produtor de soja e milho, né? Para aprender ferramenta, aprender estratégia, indicador para vender na hora certa e tentar ganhar o máximo de dinheiro com a soja e o milho, que isso reflete depois aí para nós também lá na frente no crescimento do Brasil. Acho que ficou claro, né, quando a gente viu a soja subindo de preço, como que o interior do Brasil desenvolve e está muito ligado com a agricultura, né? E vendo, acompanhando os seus trabalhos também, suas palestras, Sejam, eu vejo que você fala bastante do PIB, como que o agronegócio conta para isso e tudo mais, e eu queria saber como que você vê o peso do agro aí para contribuir nesse crescimento do PIB, e como que comercialização talvez possa ajudar nesse ponto, né? Bom, Victor, eu estava até analisando agora, ontem, hoje, a, a diferença entre o Brasil e os Estados Unidos, né? O PIB americano é de cerca de 30 trilhões de dólares, o nosso é 2,100. Ou seja, os caras são 15 vezes maior do que nós. Quando a gente vai olhar o agronegócio americano, antes dentro do pós-porteiro, a soma dá 6 trilhões de dólares. O nosso 600 bi. Os caras são 10 vezes maior do que a gente. E quando olhamos a agricultura americana, é praticamente 1 trilhão e 700 bilhões de dólares, nós somos 200 bi, ou seja, os caras são simplesmente 10 vezes maiores do que a gente. Quando a gente olha a realidade brasileira para o mundo, onde que nós podemos agir para que o PIB brasileiro deixe de ser um PIB pequeno perante a potencialidade brasileira, nós temos que ter aqui um PIB de no mínimo 4 trilhões, 5 trilhões de dólares, totalmente pertinente, para que a gente possa ter um PIB que dobre de tamanho, como o Brasil mereceria, obrigatoriamente nós temos que ter um planejamento para dobrar o tamanho do agro brasileiro. Porque se nós dobrarmos o tamanho do agro brasileiro, na casa de 500 a 600 bi, nós vamos para 1 trilhão e 200. Se nós formos no agro com 1 trilhão e 200, todo o sistema indireto que ele gera, você está aí no Mato Grosso, numa cidade, o que gera de salão de cabeleireiro, de pets, ou seja, restaurantes, médicos, advogados, tem todo um sistema indireto a partir dele. Aí nós conseguiríamos efetivamente ter um programa para irmos aos nossos 4, 5 trilhões de dólares. Então, há uma correlação imensa para um plano que leve o Brasil para um patamar certo e correto de PIB, que tem que ser alvo de um planejamento estratégico do agronegócio, desde o agroabacate até o Z do Zebu. E isso implica não só em logística, não apenas em infraestrutura e tudo o que envolve esse planejamento, mas obrigatoriamente, Victor, plano de vendas. Plano de vendas, comercialização, não só para a gente vender para muito mais mercados e não ficarmos dependentes de 4, 5, 6, 8 mercados, com apenas 4, 5, 6, 7, 8 commodities, ou seja, um planejamento de vendas e comercialização. Então, eu não tenho dúvida alguma. O futuro do produto interno bruto brasileiro obrigatoriamente passa pelo futuro do planejamento que tivermos no nosso sistema do agronegócio, Vitor. Então, é simples, é só fazer. É só fazer. Eu acho que fica claro que a gente precisa, além de tudo, de um plano de governo, né? Um plano diretor que resolva as coisas, né? A gente vê há quanto tempo se fala das ferrovias aqui que vão passar no Mato Grosso, não passa Uhum, nunca, não liga, né? Mas uhum, como que, de fato, o valor, e aí eu trago um exemplo, por exemplo, aqui a Praça de Sinop, né, o norte do Mato Grosso,
era uma região onde o fertilizante chegava mais caro, o grão ficava mais barato. E hoje a gente vê de fato que depois da abertura do Arco Norte, né, de exportação por essa região, como que a conta mudou e É. aquele soja que de repente era o mais barato passa a ser um dos mais valorizados. Fertilizantes que às vezes chegava aqui o mais caro, porque entrava, vamos colocar Santos, Paranaguá. Em alguns casos a gente tem até hoje algumas empresas que trazem lá no Rio Grande do Sul fertilizantes para cá, mas como que isso muda quando a gente consegue ter logística e ter essa infraestrutura. Mas para o produtor que está nos assistindo, né, acho que você falou um ponto importante que é plano de comercialização, né? Às vezes para o produtor essa questão está um pouco distante, esse plano talvez as cooperativas têm ajudado muito nisso, né? Os empresários fazem uma parte muito grande, o governo fica no meio do caminho, vamos dizer assim, muitas vezes, mas o que que o produtor aí de soja e milho ele pode ou como que isso poderia ser na prática feito para ele somar nessa balança, né? Porque na mão dele tem o poder de decisão, de vender ou não vender, na maior parte das vezes, né? Mas como que ele poderia de fato somar nessa balança, além da produtividade, que produzir é unânime, a gente produz demais, né? Produz muito bem. O Brasil tem, enfim, o Brasil vai dobrar de tamanho. Eu não tenho dúvida alguma que o agro brasileiro, em 12, 15 anos, ele dobra de tamanho, por todas as necessidades de mercados internacionais, a competência brasileira e o que nós estamos fazendo aí de integração lavoura-pecuária-floresta. Aí em Sinop mesmo, você deve conhecer aí quem são os caras, 24 ou 29 agricultores se uniram e estão criando, vão fazer um Uhum, investimento grande aí numa operação de biodiesel, se eu não estiver enganado, ou de etanol, ou uhum, seja, é gigantesco. O Brasil vai, independente dos nossos problemas, o Brasil vai. Agora, com relação aos produtores, produtoras, não esquecendo das mulheres cada vez mais aceleradoras da inovação, eu acho que é um pouco um assunto que tem que ser cultural. Eu levei uma bronca outro dia de uma produtora, Maria Antonieta, da Pecuária Rex, ela é uma mulher na área do leite e do café em Minas Gerais. E eu perguntei assim para ela, Antonieta, para quem você entrega teu leite? Ela me deu uma bronca e falou assim, Tejon, uhum. eu não entrego meu leite, eu vendo. Eu falei, realmente, Toneta, quando a gente conversa com os agricultores, meus amigos aí, produtores, ele nunca fala assim, eu vendo, eu entrego para tal companhia, eu entrego, ou seja, essa cultura de vendas é uma cultura muito importante, porque quando você tem essa cultura de para quem eu vendo, como eu vendo, você vai entrar no teu conhecimento, Victor, o conhecimento das ferramentas à disposição, das tomadas de decisão, de decisões de curto, médio, longo prazo, e algumas coisas meio clássicas, né, que a gente acompanha o agro há muitos anos, quando sobe, se prepara que vai descer. Então, se você estiver preparado, aliás, meu amigo Antônio da Luz, lá da Farsul, ele tem uma frase genial, diz que agricultor não quebra na baixa, quebra na alta. Portanto, quando o ciclo vai lá para cima, se prepara para a queda. Então, este raciocínio, né, estratégico e todas as relações. E uma coisa que eu considero importante, sim, muito importante, que os produtores, através dos seus sindicatos, através das suas federações, das suas associações, que estabeleçam conversas com o setor cliente do agricultor. No caso dos produtos mais voltados aos supermercados, hortifruticultura, tem que conversar com o pessoal do supermercado. No caso das tradings, conversar com a alta direção das companhias, com o pessoal de cooperativas de crédito, estão fazendo um ótimo trabalho. Ou seja, esse diálogo de vendas, eu creio que é algo que nós precisamos realmente dar uma bronca como eu levei da Maria Antonieta. Eu não entrego o meu leite, eu vendo o meu leite. E ela me disse Exato. que, a partir dessa cabeça, Vitor, ela me contando, ela disse que a equipe toda do que trabalha com ela na fazenda passou a ter também uma visão diferente, recebendo o pessoal que visita e tal, numa postura de vendedor. Então, É, acho que está a precisando gente, dessa cultura. eu acho que essa questão de cultura, a gente trabalha lá dentro dos nossos programas educacionais também, que é jogando o jogo do comprador. E aí eu, às vezes,
pego meio duro com os produtores o seguinte, né? O produtor ele é um vendedor, só que Ah, muitas vezes, como ele é assediado, até na compra, né? Tem muita gente querendo comprar dele. Ele recebe várias ofertas de compra. Então ele deixa de ser um vendedor muitas vezes e vira um atendente. O que que é o atendente? Aquele que chega, recebe sim ou não, tá, quer vender, não quer, sim ou não, e é isso. Diferente do vendedor, que ele tem que ir conhecer os compradores, conhecer a armazenagem do comprador, conhecer a logística da região, conhecer o mercado. Eu faço paralelo com o vendedor de foliar, por exemplo, da vida aí, que bate porteira, que visita vários clientes, que liga para um monte de gente para tentar fazer uma venda, né? O produtor ele não precisa fazer isso, graças a Deus no Brasil tem demanda para tudo que ele produz, mas aí ele se acostuma muitas vezes a essa cultura que você colocou, né? E eu ouço muito isso também. Você negocia com quem? O produtor fala, não, entrego no armazém X, entrego no Y. E, de fato, falta ele entender que ele não só entrega, ele vende e eu bato bastante para vestir a camisa do vendedor de fato, entender não só o mercado, as pessoas. E o outro ponto também, que às vezes parece distante, mas não é a questão da soja e do milho que você produz, não importa o fundo da grota, né, que a gente planta, eu gosto daquela música do Baitaca lá do fundo da grota, você está produzindo lá, essa soja ela está cotada em bolsa, está cotada lá em Chicago, em dólar, e muitas vezes o produtor fala assim, não, esse negócio de bolsa é muito difícil, né? Complicado, mas estando neste negócio, estando no agronegócio, o teu produto que você vende, ele está sendo negociado em bolsa. E não só a soja, o milho, mas café, boi, outras commodities, algodão, tudo isso está na bolsa. Então, não tem como fugir disso. Eu acho que é igual querer plantar sem querer entender de fertilidade de solo. Não dá certo. Você precisa entender um pouquinho para produzir mais. Para vender melhor, a gente também tem que dar espaço a mais a porteira para fora e vestir essa camisa de vendedor, como você falou ali, também para de fato agregar mais. E eu acho que essa daí vai ser também uma saída para o produtor conseguir de fato, né, vamos dizer assim, agregar mais valor no produto dele. Porque se ele vende uma soja R$ 1, R$ 2, R$ 3 melhor hoje, né, e você pegar ali os 170 milhões de toneladas de soja, por exemplo, a gente está trazendo 170 milhões de reais a mais na balança comercial. Então, eu acho que isso tudo vem a agregar nessa balança e somar depois como receita, como resultado do interior. Mas eu vi também, final do ano passado, você fez um desafio para o Agro 2024, né, para a movimentação. E aí, o que, que isso tem a ver, muitas vezes, com as decisões comerciais que o produtor toma e como que você vê se esse desafio aí está evoluindo, o pessoal tá aderindo a ele, Tejão? Como que você conta um pouco mais para nós? Achei isso bem interessante também. é, um, na verdade, o mundo é feito de incômodos, de desafios. Agora nós estamos vivendo um incômodo que, se soubermos aproveitar, nós vamos tirar proveito desse incômodo, exatamente buscando uma postura mais estratégica, de mais comércio, né? Porque o comércio é o que move o mundo. O mundo é movido pelo comércio, sempre foi. Na história passada, na história antiga, até na época dos feudos, né? O mundo era movido pelo comércio. E, aliás, voltando à época feudal, quando um senhor feudal queria barrar o outro, colocava tarifa, né? Colocava um Sim. problema lá para você não entrar naquele feudo. Mas o comércio, aliás, tem uma frase do Camões, poeta português, sensacional, que é quem faz o comércio não faz a guerra. Então, o mundo do comércio, o grande desafio que nós temos é de vendas, de como comercializar, porque nós temos uma condição extraordinária de, como você falou, vender. Aliás, o agricultor também é muito assediado para venderem para ele insumos, fertilizantes, máquinas, etc. Então, ele fica também numa posição muito passiva também na hora da compra. E para você comprar bem, você tem que também saber ser um grande vendedor. O maior comprador é aquele cara que é um grande vendedor, porque ele vende para o vendedor alternativas, buscas e favorecimentos. Então, essa arte da venda está ali presente. Mas quando olhamos aí o
os desafios que vêm pela frente, na área da genética, por exemplo, nós vamos para um mundo aí, próximos 10, 12 anos, de muitas segregações, de muito material genético desenvolvido, sementes, desenvolvida para fins múltiplos. Então, não vai ser apenas uma relação somente de bolsa. É importante, vamos olhar, mas nós vamos ter também relações que serão de produtores com agroindústria, de produtores com setores agroindustriais. Isso vai acontecer, como já tem. Você pega alguns segmentos, você já tem, por exemplo, uma PepsiCo, que é a maior de batata praticamente do mundo, tem relações aqui no Brasil diretas com 100 produtores de batata. Ou seja, você vai começar a ver também essa relação dos agricultores com seus clientes. E outra coisa que é importante, o agricultor hoje vai ter a seu favor algo que não tinha no passado. Antigamente, Vitor, não importava de onde vinha café, de onde vinha soja, de onde vinha trigo, de onde vinha milho, de onde vinha carne. Ninguém se importava com isso. Agora, quer saber de onde veio, quem fez, como fez, os aspectos sustentáveis, ambientais. Então, nós passamos a ter um desafio que é um desafio estruturado. E aí eu acho que tem uma grande oportunidade para os sucessores. Falávamos agora, você colocava a importância de mergulhar neste tema todo da informação, de banco de dados, database, essa coisa toda. É uma oportunidade para as filhas e para os filhos dos agricultores, colocá-los nessa visão estratégica do mundo da comercialização. Então, o nosso desafio, eu tenho colocado que seria dobrar o agro de tamanho. Nós estamos em 2025, eu creio que até 2037, considerando o que nós podemos fazer, o que nós estamos realizando, se nós olharmos o crescimento da agricultura brasileira desde 1970 até agora, você vai ver que a cada 17 anos nós dobramos de tamanho. E eu creio que daqui até 2037, o Brasil vai ter uma grande condição de dobrar de tamanho, exatamente nessas lavouras que vão ser utilizadas para fins que nós nem imaginávamos. Imagina o que vai ser o crescimento do milho voltado ao etanol, o que é o crescimento de uma soja voltada a biodiesel, a querosene de avião, ou seja, muita oportunidade agroindustrial. E Mato Grosso é extraordinário. Você pega um carro lá de Alta Floresta até Cuiabá, você vê um parque comercial e industrial ao longo dessa viagem, e presta atenção, o mundo todo aí presente. Então, o Mato Grosso virou o coração do cinturão tropical do planeta Terra, que é onde vai acontecer obrigatoriamente a nova agricultura do mundo, viu, Vitor? Exatamente. Meu pai veio do Paraná para cá visitar, né? E eu falei, isso aqui é ver a maior fábrica de etanol de milho do mundo? Ele falou, mas não é possível. Eu falei, sim, tá aqui em Sinop, vamos ali dar uma olhada. E ele ficou abismado, mas não só essa, né? A gente tem inúmeras outras indústrias que estão surgindo e isso agrega muito valor. Se a gente for pegar um horizonte de tempo curto, menos de 10 anos atrás, a gente tinha leilão de milho no Mato Grosso, porque não tinha onde pôr o milho. O produtor muitas vezes não investia em milho ou muitas vezes não produzia, né? Não arriscava, vamos dizer assim, toda a janela, acabava fazendo uma rotação de culturas ali com o milho, enquanto hoje, depois do advento das indústrias de etanol, isso mudou a realidade como um todo, não só de produção, mas também de nível de investimento na cultura. Então, hoje é normal a gente ver produtor adubando, fazendo altos níveis, vamos colocar assim, de adubação, não só na soja, mas também no milho, porque tem um suporte de preço, porque tem demanda, porque isso melhora a conta. E mais uma vez, de novo, né, se a gente for pegar o norte do Mato Grosso, era a pior logística, e aí quando você traz uma indústria para cá, isso dá suporte para essa demanda que aparece aqui na região. Então, acho que isso tudo é extremamente relevante. Agora, antes da próxima pergunta, João, eu queria trazer uma informação que a gente viu recentemente ali, uns hackers fizeram um ataque no Banco Central, desviaram ali 540 milhões, mais ou menos, de reais, e virou notícia, manchete, né? Todo mundo abismado e tal. Mas fazendo uma conta que só com a safra de soja desse ano, que a gente produziu, a Conab coloca aí mais ou menos aí umas 169 milhões de toneladas,
isso daria 5 centavos de reais por saca. Ou seja, isso é a variação que aconteceu agora enquanto a gente está conversando. E aí vem o próximo ponto, né? O que que você acha que está na mão do produtor rural, de fato, para fazer diferença nessa balança comercial, olhando esse impacto que a gente tem da oscilação das commodities, né? E olhando esse lado também da comercialização, que eu acho que a produção ela está indo muito bem, o produtor já conseguiu entender isso na maior parte das regiões, como fazer, e de fato, produtividade eu acho que não é talvez o maior desafio que a gente tem hoje. Talvez eu vejo como a comercialização uma das áreas aí que ainda estão menos desenvolvidas. Mas com base nessa, não sei se você tinha feito essa conta ainda, tá, João, mas com base nisso, como que você acha que o produtor pode contribuir aí nesse dobrar o agro olhando a comercialização, né? Bom, sem dúvida. Agora, o produtor, ele lida com fatores incontroláveis. Tudo que acontece fora da porteira é incontrolável, ele não tem comando. Então, acho que passamos aí por alguns pontos. Dentro da porteira, eu vejo ainda um desperdício de potencial genético. Você compra uma semente que te permite, na soja, 120, 130, 140 sacas por hectare, e tem uma média aí brasileira na casa de 50, 55. Gente jogando potencial genético fora. No milho, você tem uma semente que te permite 14, 15, 16 mil quilos por hectare, e tem gente com uma produtividade de 5. Portanto, existe um potencial genético. Esse potencial genético cabe ao produtor uma tremenda agricultura de precisão, porque é um fator controlável. O fator controlável dele é o que acontece dentro da sua propriedade. Outra coisa que eu vejo também muito importante é essa coisa extraordinária que o Brasil tem de fazer integração lavoura-pecuária. Lavoura-pecuária-floresta, por quê? Porque você diminui a dependência de apenas uma commodity. As outras coisas, seguro, todos esses aspectos, eu diria que são decisões de longo prazo. A agricultura não é cassino. Portanto, tudo que você fizer pensando numa estratégia de longo prazo, você se precavém. E aí é onde entram os aspectos da inteligência com relação à comercialização, com relação ao momento de comercializar, o quanto você antecipa nesse negócio, e numa visão muito séria de decisões de longo prazo e não de curto, porque no de curto prazo é onde eu vejo muita ilusão de gente sendo mal sucedida. Por quê? Frase do Antônio da Luz: agricultor não quebra na baixa, quebra na alta. Na alta, eu aprendi com o velho Nishimura, com quem trabalhei na Jato, meu primeiro emprego, de 22 até 29 anos, com o velho Nishimura. Ele falava: quando tudo vai bem, Nishimura prepara para ir mal. Quando tudo vai mal, se eu estou preparado, eu cresço. E eu perguntei: e o que é estar preparado? Inovação, inovação e segurança financeira. Inovação, inovação e caixa. Então, a diversificação também das commodities é um ponto muito importante que eu considero nesse aspecto que o Brasil consegue ter 2, 3 safras com irrigação, você consegue diversificar esse risco. Agora, da porteira para fora, estar falando com gente que entende desse mundo. Se você está no ramo do agronegócio e não compreende o fator bolsa, você fica totalmente na mão de um processo muito importante, que é o mundo que acontece da porteira para fora. Então, é ter estudos, compreensão e muita conversa com gente que entende desse assunto, porque nós melhoramos à medida que procuramos pessoas que entendem mais do que nós aquele assunto. E quando conversamos, vamos melhorando também. E compreender que não tem jeito. A compreensão da venda, da comercialização é muito rica. Agora, pode agregar valor? Pode colocar uma agregação de valor na sua propriedade, alguma coisa que você não venda simplesmente pluma de algodão, mas você venda já fios. Se você puder fazer agregação de valor, e nesse ponto, cooperativas são muito importantes, as cooperativas agroindustriais têm promovido um desenvolvimento de muita riqueza no país. Portanto, este assunto é um assunto que, sem dúvida alguma, talvez seja aquele que estamos menos acostumados a tratar. E você aí, Vitor, tem feito isso, e é muito importante que todo mundo te ouça com o máximo de atenção. Obrigado, João. Não, acho que a mensagem que a gente busca trazer é essa, de fato, né, quando você pegou uns pontos ali falando de diversificação, o produtor ele trabalha
de certa forma, né? Por exemplo, ali soja, milho, feijão, sorgo, e aí ele pegar propriedades aí mais voltadas à produção de grãos lá no sul, cevada, trigo, algumas outras culturas, que é uma forma de diversificação. Mas quando a gente fala de comercialização, muitas vezes a gente vê que o produtor ele vende só em reais por saca, e claro, a moeda final que vai correr na conta são reais por saca. Mas você tem inúmeras outras estratégias que você pode, por exemplo, ir travando componentes, você pode negociar em dólar, você pode negociar fazendo hedge ou proteções usando, por exemplo, a Bolsa de Chicago, quando o risco é maior. E aí o exemplo clássico que a gente tem aí dos últimos anos, o produtor gaúcho, como que ele vai se proteger do risco de clima que ele tem, mas garantir custo, garantir margem sem vender antecipadamente. Ele vai ter que usar o mercado futuro, mas talvez muito mais do que um produtor que está no Mato Grosso, que está na Bahia, outras regiões onde tem tido uma estabilidade de produção melhor nos últimos anos. Então, isso também é uma forma de diversificação, né? Não é só ele diversificar as culturas, ele já trabalha de certa forma nisso, acaba também no próprio plantio da soja, uma única cultura, ele diversifica em material genético, em janela de plantio para escalonar e colher melhor lá na frente, mas falta ainda na comercialização, ainda parece que só tem uma ferramenta na caixa de ferramenta, né? E aí o objetivo nosso aqui é abrir essa caixa de ferramenta e trazendo outras ferramentas para o produtor gerenciar risco, ganhar mais quando dá, ou então perder menos quando não tem como trabalhar de outra maneira. E o que você trouxe ali de produtor não quebra na baixa, quebra na alta, é muito, muito importante, porque quando a soja foi subindo 150, 160, 180, R$ 200, a gente tem aquele movimento de euforia no mercado, né? E também deixou muita gente magoada, sabe? Porque fez contrato a 70, a soja foi para 120. Fez a 120, foi entregar, estava a 150. Aí o produtor falou: agora eu nunca mais faço contrato, porque só sobe, não para de subir. E aí, mercado financeiro, a gente chama isso do canto da sereia, né? Tudo que você faz vai dando certo. Só que são ciclos. E agora a gente inverteu o ciclo, vamos dizer assim, já nos alguns anos, já um ciclo de queda de preços, e isso acabou também trazendo uma mágoa maior, mas aí não só uma mágoa de sentimento, uma mágoa de caixa mesmo. E por isso que a gente vê não só os produtores, mas alguns fundos que entraram no agro no momento de euforia, algumas revendas que expandiram, algumas áreas do agronegócio que, na alta, como você colocou, entraram com muita sede ao pote, vamos dizer assim, e vendo aquele cenário, projetando aquele cenário por um longo prazo, sem entender de fato esses ciclos, acabaram que agora estão tendo desafios maiores de manter a estrutura que fizeram, ou mesmo inadimplência, ou mesmo as RJs, como a gente vê, e tudo isso fruto de um ciclo de preços, eu acho que esse é um ponto, mas o outro ponto, de fato, é essa frase que você trouxe, é muito boa: ninguém quebra na baixa, o pessoal geralmente quebra quando sobe. Então, acho que esse é um ponto, né? A gente entender onde a gente está, entender também o seguinte, né? Na alta, são os períodos de maior risco, e na baixa, como a gente está agora, são os períodos de maiores oportunidades, tanto de expansão de área quanto de buscar conhecimento. Então, acho que esse é um ponto importante agora, para o pessoal entender que agora a gente está naquela época do desânimo, do desespero e tal, mas é daqui que logo, logo a gente começa a sentir um alívio, o otimismo volta a valer para a gente voltar, e os ciclos, eles vão e voltam, esses ciclos de preço, ciclos de produção, eles vão e voltam, e eles não são de curto prazo. Também acho que é legal isso que você trouxe, de pontos aí de médio, longo prazo. A agricultura não é um jogo só da próxima safra, né? A gente tem que pensar 2, 3 safras para frente. E aí, trazendo, eu acho que está sendo muito rico esse nosso bate-papo, você trouxe vários pontos de agroindústria, do A, do abacate ao Z, do zebu, mas como você acompanha e vê muitos modelos de agricultura, né? É, trazendo talvez para a soja, para o milho, que é o público que vai estar mais acompanhando a gente, o que você poderia trazer de outros pontos para esses produtores que vão estar nos assistindo? E podem ser coisas muito simples, mas muito valiosas, como essa do leite, né? Eu não entrego, eu vendo. Mas desses outros modelos que você vê também, dessas outras culturas, que acabam sendo mercados um pouco diferentes, né? O que você traria para o produtor aí como estratégia ou como uma orientação também, Terrão? Bom, mas o tema acho que central para um produtor é a aversão a risco. Ele tem que tomar decisões
de aversão total a risco, porque não domina. E eu vejo também um aspecto psicológico, Vitor. Um agricultor fala para o outro: vendi minha soja a 140. Aí o outro fica, aí dá essa, caramba, eu vendi a 120. Fica também uma certa disputa de egos, também Uhum. psicológicos, que eu vejo muito disso, tá certo? É totalmente percepções. Egos, uma guerra de egos. Quem vendeu melhor e tal. E na verdade, os caras bons mesmo, eles não entram nessa e têm um planejamento aí de longo Eles prazo. Com trabalham com relação. margem, né? Não trabalha com preço. Eu vejo muito É, no dia a exato. dia. O sonho do produtor é vender 100% da produção no preço mais alto do ano para contar para o vizinho. E muita gente aposta dessa maneira, sabe? Mas não é uma estratégia, é um carinho no ego, né? É falar, eu acertei, né? Isso não vai dar certo. Com uma estratégia de longo prazo, não vai dar certo. O que eu vejo dar certo é realmente um planejamento de longo prazo, um equilíbrio e compreender que você faz uma aversão a risco. A agricultura não é cassino. Se você quiser jogar um pouco, até joga com um pouquinho para brincar, mas não faça disso o seu show. Com relação ao assunto de soja e milho, eu estou numa visão muito, eu não diria otimista, porque essa palavra às vezes é mal interpretada. Aliás, o Ariano Suassuna, um nobre escritor da Paraíba, dizia: um otimista é um tolo, o pessimista é um chato. Eu sou um realista e esperançoso. Então, quando eu olho a soja e o milho, a soja nós superamos os americanos. E quando você passa a ver a soja com todo o potencial que ela tem pela frente, não apenas como um produto clássico, típico de ser transformado em ração, mas tudo que ela vai ter pela frente, o aproveitamento industrial, e quando vamos para esse caminho do biodiesel, né, eu acabei de participar de um lançamento de um novo caminhão, de uma grande montadora, que está preparado para receber biodiesel. Então, você imagine, o Brasil vai precisar de uma logística de transporte obrigatoriamente não fóssil. E sabe por quê? Não é para agradar somente ONGs, não. É porque quando você for vender tua soja para o mundo, ela vai ser contabilizada não apenas pela tua qualidade de sustentabilidade dentro da propriedade rural, porque nós somos a mais sustentável do mundo, hoje, a agricultura tropical brasileira. Agora, ela vai começar a ser contada do que acontece no sistema ambiental antes da fazenda e pós-fazenda. Obrigatoriamente, nós teremos que ter uma logística sustentável, não fóssil. Então, você imagine biodiesel e imagine etanol. Quanta oportunidade não só teremos para uso dentro do mercado brasileiro, mas como exportação. Tanto é, e vai aqui um comentário que agora nessa encrenca aí com o Trump, ele mandou fazer uma investigação no etanol brasileiro. Adivinha? Por quê? Uhum. Porque realmente, quando você pega milho, a produção americana de milho está na casa de mais de 430 milhões de toneladas. Tá certo? Ou seja, a nossa produção total brasileira está em 335, o último número aí, 336, 37 milhões. Os americanos só em milho têm mais de 430 milhões. Um aproveitamento espetacular desse produto que tem uma virtude genial. Ele te consegue entregar uma produtividade impressionante, tá certo? E um aproveitamento industrial a partir da colheita fascinante. E o etanol, lá nos Estados Unidos, é um grande cliente do produtor de milho. Então, nós vamos levar uns ataques aí, no caso do etanol, por causa desse aspecto competitivo lado americano, que é o maior agro do mundo, não pensando em vender, nós vamos vender para eles, pensando na competição que o Brasil vai significar com relação aos mercados, competindo com o americano. Então, quando você olha o milho, você olha a soja, essa dupla, eu integraria nisso o mundo da pecuária, que daria um aproveitamento extraordinário na integração lavoura-pecuária. Quando você tem esta equação, você tem aproveitamentos incríveis, e principalmente notícias como essa que eu vi aí de Sinop, agricultores
pelo que eu entendi até, com recursos próprios, fazendo investimentos em agroindustrialização. E quando você domina a agregação de valor, você passa a ter um outro patrimônio consideravelmente importante. Mas soja e milho no Brasil, eu não tenho dúvida que nós seremos, em 15 anos, não mais do que isso, nós vamos dobrar a produção agrícola brasileira. Isso vai ser em cima, com muita importância, do milho, porque o milho tem essa característica também de muito aproveitamento. E também não vamos esquecer do trigo. Nós somos ainda importadores e nós temos toda a condição de fazer trigo aí no Brasil Central, coisa que também era considerada impossível antigamente. Então, o Brasil é um patrimônio, é de uma riqueza. E às vezes eu sinto aqui, aproveitando até o encontro contigo, uma gente muito pessimista, muito mal. Então, caramba! E aí, Mato Grosso, você falou que teu pai, se eu não me engano, foi aí fazer uma visita, ou o que seja, mas imagine os pioneiros. Imagine esse pessoal que foi para o Mato Grosso em 1950, 1960. O que esse pessoal pioneiro aí passou? Tremenda tirar o dificuldade. chapéu, né? Tira o chapéu, né? Vamos tirar o chapéu para eles e para as pioneiras, as mulheres também. Então, um ser humano que está aí com seus 30, 40 anos não tem o direito de ficar com vitimização, porque o que os pais deles, os avós, passaram, nossa senhora, nos entregaram aí essa riqueza que é, por exemplo, você está em Sinop, essa riqueza que é Sinop, e tem aí uma Embrapa maravilhosa. Tem aí uma Embrapa Agro e Silvio Pastoril fantástico, e também Sinop. Tenho que mandar aqui um abraço para o restaurante da Donana, que tem o mais gostoso bom, hein? o mais gostoso suco de jabuticaba. Que, aliás, eu não entendo por que nenhuma Coca-Cola, nenhuma empresa dessa lançou ainda um suco de jabuticaba. É muito gostoso, muito bom. E vai aí um grande abraço à Donana, lá, o pessoal desse restaurante fascinante que tem aí. De falar que foi a primeira, eu acho que um dos únicos lugares que deve ter isso daí, e é bom mesmo, viu, João? Eu acho que vale a pena Vitor, aí. Bem lembrado, ponto muito bem lembrado, viu? você vê que interessante? Um produto é muito bom, muito bom. E eu só vejo aí, com a Donana. Pois é. Imagine o Brasil lançando aí um suco, aliás, jabuticaba só dá aqui, né? Portanto, quem são? Uma linha de sucos, geleias, etc. Mas a Donana, parabéns aí pelo restaurante. Exato. Não, Tejão, eu acho que muito rica a tua participação aqui nesse nosso bate-papo. Eu queria agradecer mais uma vez aí por você ter topado estar aí conversando com nós, por levar um pouco mais de conteúdo, informação e de fato, eu acho que nesses podcasts a gente faz muito conteúdo educacional, trazendo estratégia, ferramenta, tal, às vezes fica meio maçante, e nesses aqui o objetivo, na verdade, é tirar o pessoal da zona de conforto, fazer o pessoal pensar e ver como é relevante tudo isso que a gente está no dia a dia trabalhando, e como que as decisões que o produtor toma da porteira para fora impactam não só a realidade dele, mas do Brasil de uma maneira geral. Você trouxe um ponto ali em algum momento que da porteira para fora a gente não tem controle. E realmente, né, o produtor ele não controla o clima, não controla o mercado ele é soberano, mas as decisões de comprar e vender, ou as decisões de buscar um conhecimento, acompanhar os conteúdos aqui e estar por dentro disso tudo, está na mão do produtor, e eu acho que por isso que quanto mais gente falando disso, vamos dizer assim, se lá atrás a Embrapa trouxe a Revolução Verde, plantio direto, e isso colocou o Cerrado no mapa de produtividade, né, que até então era impossível falar de soja no Cerrado, o próprio algodão também, e o Brasil hoje é essa potência. Eu acho que quanto mais gente trazer essa provocação também na comercialização da porteira para fora, mais rápido nós vamos atingir esse desafio aí de dobrar o agro. Então, um desafio lançado também. E fica meu agradecimento. Eu não sei se você tem mais alguma mensagem final, mas eu queria agradecer mais uma vez aí, em nome do Notícias Agrícolas, dos meninos aí também, do Gabriel, pela participação tua aqui hoje no nosso podcast. Parabéns, Vitor, caso pelo teu trabalho, porque a boa informação, a educação correta, ela é um precioso. Hoje, o maior inimigo do ser humano é a desinformação.
é a má informação, é fake news. Isso é o maior problema que o ser humano hoje enfrenta, portanto, você está fazendo aí um trabalho que é de uma importância muito grande, e junto com nossos amigos do Notícias Agrícolas. E talvez o nosso tema desse nosso possa ser esse: eu não entrego minha soja e meu milho, eu vendo. Eu acho que essa pode ser a síntese desse nosso encontro aqui. Eu não entrego, eu vendo. E para vender, una-se aos especialistas, como aqui o nosso amigo Vitor Carlos.